todos e a todas, mais uma vez eu sou a Crisca e a partir de agora você está no meu canal, no nosso canal Portal de Gaia. Meu sentimento sincero de gratidão a você que acompanha meu trabalho, que me deixa esses recadinhos tão gostosos. Sempre faço esses agradecimentos e sempre vou fazer, porque esse contato que vocês têm comigo, por mais simplesinho que seja, enche o meu coração de gratidão. Muito obrigado, Mônica Pestana, a Ede, a Val, a Angélica, a Cigana Gincai, ao Felipe, ao Diógenes, ao Marco, enfim, meu muito obrigado para você que está aí do outro lado, que pede interpretações, tiragens, leituras. Na medida do possível eu faço, eu não posso fazer assim, me pede num dia, no outro dia eu já consigo fazer, mas eu tenho uma lista ali, eu vou anotando, e como isso sempre é um dos mais pedidos, né, Búzios assim é um dos oráculos que sempre é muito pedido, demora um pouquinho, mas eu trago, então vamos assim aos entendimentos aí de como que a coisa funciona. Para quem já conhece, peço desculpa, mas eu preciso fazer essas explicações. Hoje é uma interpretação dos búzios apenas de sim ou não. Eu não estou nessa interpretação utilizando os 16 búzios, eu utilizo 4 búzios. Você precisa se conectar a hora que eu te chamar para conexão. Entenda que precisam ser perguntas objetivas, aonde a resposta é um sim ou um não. E em algumas vezes sai um talvez, mas daí os próprios búzios vão te explicando a situação. O que é extremamente importante, não adianta você fazer uma pergunta dúbia. Você precisa se conectar, se for preciso pausa o vídeo, pensa, elabora muito bem a tua pergunta, porque você precisa fazer uma pergunta que a resposta seja sim ou não. Outra coisa extremamente importante, não adianta você fazer a mesma pergunta, mas com uma frase modificada para os búzios africanos e depois para os búzios brancos. Não é assim que funciona, é claro que daí não vai dar certo. Você pode pegar 2 pontos de uma determinada situação, 2 pontos. Primeiro vem a resposta dos búzios africanos, depois a resposta dos búzios brancos, mas não adianta ser a mesma pergunta elaborada de uma maneira diferente, mudando a palavra, mudando as frases. Precisam ser questionamentos diferentes. Quando os búzios estão assim, eles estão abertos, então a resposta é um sim. Se caso os búzios vierem nessa posição, nesse posicionamento, aí eu digo que os búzios estão fechados, então a resposta é um não. Se caso os búzios abrirem abertos e fechados, durante a interpretação existe toda a explicação para que você possa entender o que está acontecendo aí. Qual que é a diferença, Crisca, entre os búzios africanos e os búzios brancos? Nenhuma. O que muda? Nada. A energia sutil é a mesma, as mensagens dos devas, que são os orixás, é a mesma. Muda a coloração e o tamanho. Não de maneira nenhuma que esse é mais forte ou esse é mais forte. Aí vai de você, da tua conectividade. Esses são os africanos, esses são os brancos. Não muda absolutamente nada. Para encerrar, para a gente poder começar a leitura dos búzios, só um recadinho. Não adianta me mandar mensagem, não adianta tentar me ligar, me mandar e-mail, porque eu simplesmente não faço nenhum tipo de trabalho. Ah, mas não sei quem das quantas faz. É aquele ditado, né? Ema, cada um com os seus problemas. Ah, mas você não é sacerdotisa de Umbanda? Justamente por ser sacerdotisa de Umbanda que eu digo para você que não faço, não é questão de valor, não é questão de aonde, proximidade, localidade, não. E só digo para você assim, cada um pensa de um jeito, é por isso que a gente tem o livre-arbítrio.
mas essa questão de procurar trabalhos magísticos, sejam com búzios, sejam com enfim, outro tipo de oráculo, outro tipo de magia, para querer fazer amarração, para querer fazer adoçamento, qualquer tipo de coisa, você está trazendo para você um karma, uma energia negativa. Existe o livre-arbítrio. Quer fazer? Você é dono, dona da tua vida, você sabe muito bem o que você faz. Eu só digo que quem realmente conhece a Umbanda legítima, a Umbanda de fé, a Umbanda que acredita no nosso Pai Oxalá, que acredita em Deus, que acredita em Jesus Cristo, não existe nenhum tipo de trabalho que não seja feito dentro do ambiente de um centro, dentro de um ambiente de terreiro e que seja especificamente para o bem. A partir do momento que você quer sobrepor a tua vontade sobre a vontade, o livre-arbítrio de uma outra pessoa, está errado. Não é assim que a Umbanda verdadeira, a Umbanda que é a luz divina, a Umbanda que é a luz, que é paz, que é amor, trabalha. Isso não existe. Livre-arbítrio, você faz o que você acha melhor, só eu peço assim, encarecidamente, não adianta nem me mandar mensagem, e-mail, nada, porque simplesmente não faço, ponto final. Então vamos lá? Opção número 1, os búzios africanos. Opção número 2, os búzios brancos. Antes da gente iniciar, eu falo para você, se conecta com a tua espiritualidade, teu guia, teu mentor, teu anjo protetor, teu espírito protetor, teu anjo de guarda, teu anjo da luz. O termo não interessa, o termo não importa. Traz essa pessoa ou traz essa situação que envolve você ou que envolve uma determinada pessoa aqui para minha mesa de búzios no dia de hoje. Se concentra, se conecta, pergunta objetiva. Se servir para você, ótimo, excelente. Se não servir, mãozinha de reiki, como eu sempre digo, e afasta. Vamos lá então? Vou afastar aqui os búzios brancos e vamos começar com você que escolheu para a tua primeira pergunta, ou pode ser que você só tenha um questionamento aí, para os búzios que são africanos. Como sempre, feixes luminosos, claridade, luminosidade, se concentra, se conecta e vamos ver se a resposta para essa tua pergunta é um sim, um não, um talvez, e vamos ver o que os búzios te aconselham. Fecha teus olhos, imagina que você está aqui na minha frente agora e que essas respostas vão vir exatamente em cima dessa situação que você precisa de uma orientação. Sai para você 3 búzios fechados, 1 búzio aberto. O que isso significa? Que agora, de imediato, a resposta para você é um não. Por que esse não? Existem determinadas situações ainda que precisam acontecer, que precisam ser dissolvidas, que precisam ser trabalhadas de uma forma para que essa energia do momento seja dissolvida. Então a resposta para você agora é um não, e o búzios aberto, ele vem te dizendo de uma possibilidade de cura em cima dessa situação. Uma cura física, uma cura material, uma cura inclusive emocional que precisa acontecer para que essa situação se desvencilhe, para que essa situação chegue ao ponto aí de ter uma resposta positiva. Então, agora, para você, os búzios te falam que não, dizendo que existem certas barreiras ainda que precisam ser trabalhadas, que precisam ser, inclusive, iluminadas, esclarecidas, para que você obtenha uma resposta diferente. Agora sim, sai para você aí
4 búzios abertos no aconselhamento final, inclusive vindo na força das respostas aí como povo de rua, e o que esse povo de rua, junto com os pretos velhos, junto com o Mulu, está te falando a respeito de uma cura interior que precisa acontecer. O que é uma cura interior? Muitas vezes pensamentos negativos excessivos, muitas vezes a questão de muitas dúvidas, não sei se realmente vale a pena, se não vale a pena. Então os búzios vêm te falando de uma cura, por isso que veio já a resposta inicial dizendo não, e agora para encerrar te falando a respeito de uma cura e de todo um trabalho que você precisa fazer com você mesmo, dentro de você mesmo, a mudança, uma limpeza energética, muitas vezes aqui interpretações, leituras generalizadas, mas muitas vezes aqui inclusive um tratamento teu com você mesmo para aumentar a tua fé, para aumentar a tua confiança em cima dessa determinada situação. Pelo que apareceu aqui, a questão aí desses obstáculos, exato, a questão aí desses obstáculos vieram te explicando que a resposta foi um não, porque existe confirmando uma necessidade de cura, uma necessidade de ter um olhar diferenciado, muitas vezes como se você estivesse num beco sem saída e não visse uma possibilidade aí de uma mudança. A possibilidade dessa mudança acontece sim. Entenda que se existem algumas nuvens aí, são nuvens passageiras, elas vão passar sim, mas a questão de você entender o processo que você e essa situação que você trouxe está passando, que precisa você se conectar, precisa você se ir autocurando, se autopoliciando, eliminando situações negativas do teu coração, do teu pensamento, para que isso realmente venha aí a fluir de uma forma diferente, de uma forma diversificada. Mamãe Oxum te explicando a questão do amor próprio em cima dessa situação. O que significa o amor próprio em cima dessa situação? Muitas vezes a gente fica bitolado e não consegue enxergar o que tem em volta. Então, Mamãe Oxum vem te falando também, mais uma vez aí, do amor próprio, para que essa situação se resolva. Você se cuidando, você se tratando, você se iluminando, você se conectando com a tua parte da fé, com a tua parte espiritual, para que daí sim as coisas fluam de uma maneira diferente, que esses miasmas, esses ectoplasmas que estão parados, para que eles comecem a se movimentar. Então os búzios para você nessa situação aqui te dizem que não e pedem que você tenha um cuidado assim extremo com os teus pensamentos, com os teus sentimentos. Interpretações, leituras generalizadas. Se serviu para você, ótimo. Se não serviu, descarta. É apenas um aconselhamento, ok? Então agora vamos lá, para você que se conectou aí com os búzios brancos e quer saber uma resposta a respeito aí dessa situação que você está trazendo aqui para minha mesa de interpretação no dia de hoje. Do mesmo jeito de sempre, feixes luminosos, claridade, luminosidade. Vamos ver o que os búzios falam para você a respeito dessa situação. Sai para você 3 búzios abertos e 1 búzio fechado. O que isso significa como resposta? Existe uma grande possibilidade dessa pergunta que você colocou aqui na minha mesa de trabalho de hoje, de vir a ser aí um sim. Vamos ver o que mais, o que os búzios te explicam
e por que uma grande possibilidade, mas ainda um pequeno entrave aí no meio dessa situação. Vamos lá? Sai para você 2 búzios fechados, 1 búzio aberto, e nessa situação aqui a gente chama de búzio encavalado. É quando ainda realmente existe algum bloqueio, existe alguma dificuldade. Vejo aqui nessa situação a questão de uma força excessiva sendo colocada em cima para resolver. Pode ser uma força tua, uma força de pensamento teu ou da pessoa que você trouxe, tentando aí a força mesmo resolver a situação, só que os búzios te dizem que nada que vem na força se resolve, muitas vezes a força só complica. 3 búzios fechados, de novo, novamente, Ogum te falando que existem entraves, existem bloqueios aí para que essa situação se torne um sim, aquele sim redondinho, aquele sim realmente sim mesmo. Esses entraves, esses bloqueios aí, inclusive sendo gerados, mas assim, entraves e bloqueios que não te pertencem. 2 búzios abertos, 1 búzio fechado e 1 búzio de novo lá pertinho do Ogum, te dando o seguinte conselho. A resposta veio para você inicialmente te trazendo um sim com alguns entraves. Esses entraves ainda continuam, então o que os búzios aí estão te aconselhando? Não é o momento de agir, não é o momento de tomada de decisões, não é de maneira nenhuma o momento de você bater o martelo e resolver sobre essa situação. Eu digo para você, com a leitura dos meus búzios, que espere aí no mínimo 1 semana. As coisas tendem sim a clarear, a iluminar, e daqui 1 semana você já vai ter aí a ideia de que caminho seguir. Oxóssi te falando que tudo aquilo que precisa acontecer, deve acontecer, mas que você não pode tomar nenhum tipo de decisão precipitada em cima desse determinado assunto, desse determinado tema, dessa determinada pergunta que você trouxe aqui para a interpretação dos búzios brancos. Mantenha a calma, a questão aí de um raciocínio, entender a situação de uma forma mais racional, esperar a poeira abaixar para que você realmente tome aí sim uma decisão a respeito desse assunto. Vem falando para você de uma decisão que precisa ser tomada por você e uma decisão que não é para ser tomada aí às pressas. Existe a possibilidade, e a grande possibilidade sim, de uma questão de pressa, uma questão de querer resolver as coisas, de querer decidir imediatamente o que fazer, e os búzios estão te dizendo que agora não é o momento exato. Existe o livre-arbítrio, aqui são interpretações, leituras generalizadas, pode ser que para você não tenha entendido nada, que não tenha encaixado nada, mas os búzios falam que independente do questionamento que foi feito, agora, nos próximos dias, deixa a poeira baixar, espera um pouquinho e não toma nenhum tipo de decisão, tá? Não é o momento aí da decisão. Eles vieram te falando já no comecinho ali de possibilidades de se tornar um sim, mas que isso pode mudar e pode mudar radicalmente
por isso que os búzios pedem para você esperar. Entendam assim, nós tomamos uma decisão, dali 5 minutos a gente pode pensar numa outra forma, de um outro jeito, e a nossa decisão pode ser totalmente diferente do que nós havíamos pensado no início. Então, sossega, respira fundo, espera um pouco e entenda que agora não é hora da tomada de decisão para você que fez a pergunta aí para os búzios brancos. A interpretação de hoje foi essa, a leitura dos búzios foi essa. Eu espero que tenha pelo menos servido aí para que você tenha entendido um conselho. Se deu certo, ótimo, você conseguiu se conectar, a mensagem chegou até você. Se ficou extremamente confuso, você não conseguiu entender nada, descarta, tá? Búzios é uma energia muito mais sutil, muito mais complexa. Desde a hora que eu estou montando a minha mesa de búzios, a questão dos aterramentos, a questão de alguns amalás que eu preciso fazer, enfim, são energias diferenciadas, são energias sutis, e se você não conseguiu em momento algum aí pegar uma mensaginha que serviu para você, então realmente descarta, não leva isso para a tua vida, não leva isso para os teus pensamentos. Se você acha que algum desses conselhos deu certo, te acendeu uma luzinha, então analisa toda a situação. É completamente diferente de eu ter você sentado ou sentada aqui na minha frente com os 16 búzios, com todo o aparato que a gente precisa, porque aí sim é direcionado. Então, por ser generalizado, tiragem, né, interpretação e leitura generalizada, os búzios muito mais aí do que qualquer tipo de carta, eles pedem sempre uma conectividade extremamente grande. Orixás são devas da natureza, a gente tem a força dos catiços, a gente tem a força do povo de rua, e isso são energias bem mais sutis, e a pessoa tem que estar muito, muito, muito bem conectada para poder entender os recadinhos aí desses mensageiros divinos dos devas da natureza aí, que são os nossos orixás, os catiços, os pretos velhos e o povo de rua. A leitura de hoje foi essa. Quando for intuído, vamos usar esse termo, quando for preparado, quando for a hora, eu trago sim os 16 búzios para fazer interpretações para vocês. Entendam assim, quem conhece um pouco, uma mesa de búzios não se abre sem todo um aparato muito mais até complexo do que para outro tipo de oráculo. Eu só abro a minha mesa de búzios, o meu jogo de búzios, depois que eu jogo os meus obis e que os obis abrem a mesa e me permitem sim fazer essa interpretação. Então foi permitido. Muitas vezes eu tento 1, 2, 3 dias ali, e quando o obi diz que não, é não. Então por isso que é uma interpretação que eu demoro bem mais para trazer, é uma outra forma de energia, enfim, quem entende do babado aí sabe o que eu tô falando, e quem não entende muito do babado também não adianta ficar entrando em minúcias, que acaba confundindo. Quando for o momento propício, quando for me permitido fazer a interpretação com os 16 búzios, eu trago aqui para vocês, com temas também generalizados ou temas específicos, vamos ver, né? Vamos esperar para ver o que toda essa força divina tem para nos orientar, para eu poder trazer para vocês. Foi pedido, jogo de búzios, sim ou não, tá aqui a interpretação. Espero que pelo menos um conselhozinho tenha chegado até você aí, tocado o teu coração, ou pelo menos tenha aberto um pouquinho a tua visualização a respeito das situações que você trouxe aqui. Como sempre faço também nos meus encerramentos, não é porque eu tô com um jogo de búzios aqui que eu não peço, não clamo, não solicito ajuda deles. Então, que as luzes das estrelas ciganas abençoem você, os teus caminhos, as tuas escolhas, que abram o teu campo visual para que você tome as decisões corretas
te trazendo paz, te trazendo harmonia, te trazendo boas escolhas e te levando sempre às melhores escolhas que só vão te trazer e só vão te direcionar sempre para o bem. Que assim seja, que assim se faça. Um beijo no coração de cada um de vocês. Fiquem na paz de Oxalá, na paz de Deus, na paz do Menino Jesus. Axé. Até o nosso próximo vídeo.